Bom, pessoal, então para finalizar nossa aula de hoje, eu queria falar um pouco dos fatores não controlados no experimento, para vocês verem a importância disso e como isso pode influenciar nos nossos resultados. E aí, obviamente, vocês vão fazer a ligação com os vídeos anteriores para ver a importância de, quando possível, fazer um experimento manipulativo e não um estudo observacional. Vamos lá. Imagina que você tem uma hipótese que é a seguinte: menor proporção de florestas no entorno de uma plantação causa maior herbivoria nas plantações do café, por exemplo. Tá? Então, aqui uma foto de um cafezal, uma mata aqui. Você espera que quanto menos mata, maior herbivoria. Sei lá, pode ser que essa mata contribua com inimigos naturais das pragas do café, e isso diminui a herbivoria. Tá bom? Então, exemplo de uma hipótese aqui. Pouca mata teria mais herbivoria. Beleza. Aí você quer fazer esse estudo. Então, você vai lá, escolhe algumas plantações de café. Aqui estou ilustrando um cafezal, tá? Em Cajuri. E você quantifica, né, aqui a proporção de mata no entorno desse café. Olha lá, você quer saber a proporção de mata, então você quantifica isso aqui, sei lá, no olhão aqui, 20%, 30% de mata. 20 mais para 20, né? Nesse entorno aqui, tá bom? Tem meios de quantificar isso, aqui é só um exemplo. Então, beleza, você vai lá na região de Viçosa, isso foi um experimento, um projeto que a gente está fazendo, está em andamento, um projeto financiado pela FAPEMIG, lá no laboratório a gente está desenvolvendo, então esses são pontos reais do projeto, que está em andamento ainda. Bom, então você vai lá aqui na região de Viçosa, seleciona várias plantações de café para avaliar esse efeito. Se, de fato, quanto mais floresta nativa no entorno, menor seria a herbivoria nessa plantação. A previsão é essa, né? Então, em forma de gráfico, lembrando, a previsão é a hipótese em forma de gráfico. Você tem no eixo X aqui proporção de floresta no entorno e no eixo Y, no eixo X, proporção de floresta no entorno, acho que eu tinha falado isso, eixo X. No eixo Y, herbivoria. Beleza? Você espera que mais floresta no entorno, menos herbivoria aqui, os pontinhos seriam cada plantação, herbivoria na plantação, e a média igualzinho aquele exemplo que eu mostrei. Mas olha só, se você não padroniza os fatores que você não está interessado, presta atenção. O que eu quero dizer por fatores que eu não estou interessado? Todas as outras variáveis. O que eu estou interessado é a quantidade de floresta no entorno. Mas tem plantação que é mais quente, tem plantação que é mais úmida, beleza? Então, vamos supor que você não pensa nisso e pega plantações muito variáveis. Então, plantações em locais mais baixos e mais quentes, inclusive tem até a variação da época de produção do café, né, em relação a isso. E você pega locais mais altos e mais frios. Olha só que interessante. Pode ser que a relação da herbivoria seja por causa desse fator aqui, mais baixo e mais quente. Onde é mais quente, pode ser que os insetos sejam mais ativos, isso vai causar uma herbivoria mais alta do que locais mais frios, que os insetos, por exemplo, são mais letárgicos. Então, pode ser que você, se você não controla isso, ache que, de fato, e coincidentemente, os locais mais altos, mais frios, ou talvez nem tão coincidentemente, né, tenham mais mata no entorno, mais difícil de desmatar e por aí vai. Então, se você não pensa nisso, não leva em consideração, pode ser que você plote os dados, tenha um resultado desse aqui, que era o que você esperava, mais proporção de floresta, menos herbivoria, só que pode ser que não seja por causa da quantidade de floresta no entorno, e sim por um outro fator não controlado. No caso aqui, a temperatura, que afeta na herbivoria. Então, foi isso que eu falei, né? A gente teria locais mais baixos e quentes com a herbivoria mais alta, por isso, pela atividade dos insetos, locais mais altos e mais frios com a menor herbivoria. Daí a importância da gente, é claro que nesse exemplo aqui, é o projeto que a gente está fazendo, não tem como fazer isso em laboratório, né? Até pela natureza da pergunta, a gente acha que mais mata, olha aqui essa foto, vai ter menos herbivoria, então a gente escolheu aquelas plantações que inclusive eu mostrei lá,
conversamos com os produtores, eles autorizaram a gente a fazer essas coletas, mas a gente controlou esses fatores, por exemplo, a altitude. Né? Então, eram plantações muito parecidas com relação não só ao manejo, mas também essas variáveis ambientais que podem ser interessantes. Então, assim, queria destacar também a questão das réplicas. O que são essas réplicas? Eu até já comentei isso no começo da aula. Né? A gente viu aquela tendência de pontos embaixo, lá dos estados norte-americanos. Se a gente visse só alguns pontos, acharia que não tem relação entre vacina e mortalidade. Mas quanto mais réplicas a gente tem, ou mais unidades amostrais, maior a confiança na análise. Então, é muito importante, qualquer pesquisa científica, que haja réplicas suficiente. E no caso aqui desse exemplo, são esses pontos que são representados pelas plantações. Né? Sem réplica, então, não dá para inferir um efeito biológico, nem fazer análise estatística. Tá? Então, precisa de réplica para a gente ter esse resultado estatístico. Mais um ponto importante, sem replicação, não saberíamos se as diferenças nas respostas se devem aos tratamentos ou apenas a diferença aleatórias entre os tratamentos causados por outros fatores. É aquilo que eu falei. Você pega uma plantação e outra plantação, compara só as duas, pode ser que aquela plantação, mas está na mesma altitude, mesmo manejo, beleza. Mas pode ser que uma das plantações tenha, sei lá, o solo de um jeito que você não mediu. E aí você está comparando uma com a outra só. Então, nesse caso, quando você compara duas coisas só, as diferenças que você observou podem ser intrínsecas, relacionadas àqueles locais, e não a um padrão mais geral de, por exemplo, proporção de mata no entorno. Quanto mais réplicas, mais plantações diferentes, mais confiante você fica em relação ao efeito biológico. Né? E, por fim, nesse slide aqui, importante para vocês lembrarem, as réplicas, que é a mesma coisa das unidades amostrais, está aqui também, precisam ser independentes uma das outras. Não adianta você pegar em uma plantação só e fazer várias medidas de árvores e falar, pronto, eu tenho diferentes métricas de herbivoria. Não, porque elas estão na mesma plantação. Então, elas precisam ser independentes para ter validade estatística, tá? As observações de um estudo científico. Bom, e para terminar aqui, eu vou usar esse exemplo da plantação que a gente está falando, para ver como a gente poderia fazer, então, para, de fato, obter essa herbivoria de uma maneira correta, tá? Obviamente, como vocês sabem, uma plantação ela tem mais de um pé de café, né? Óbvio. Então, como é que vai ser? No meu gráfico aqui, uma bolinha vai ser o quê? Vai ser uma folha, vai ser uma árvore, vamos ver isso. Imagina a seguinte situação. Eu estou representando só duas plantações aqui para facilitar para o slide, tá? Mas vocês sabem que isso, no nosso estudo, a gente tem 9 plantações, beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que você pega uma folha de uma árvore na mesma plantação, outra folha de uma árvore na mesma plantação e outra folha de outra árvore na plantação diferente, beleza? Será que isso está certo? E cada folha, aí você vai medir herbivoria, né, joga no programinha lá, escaneia a folha, por aí vai, e quantifica a herbivoria. Isso aqui vai ser um ponto. Será que isso está certo? Um ponto representado por uma folha, o ponto no seu gráfico, não está certo, está errado. Por quê, pessoal? Olha só, primeiro, uma folha de uma árvore não representa a herbivoria daquela árvore, né? Pode ser que, sei lá, aquela folha deu um azar que veio um bicho e comeu ela toda, ou quase ela toda. Segundo, elas não são independentes. Olha aqui. Vocês estão vendo que elas estão vindo da mesma plantação e você está tratando como se fossem pontos diferentes, ou seja, unidades amostrais diferentes. Quando a gente tem pontos no gráfico diferentes, são as unidades amostrais. Lembra que eu falei no slide anterior que as unidades amostrais precisam ser independentes. Você está falando para o programa, ele vai plantar, ele vai cuspir esse gráfico lá. Mas você tem que saber que eles não são independentes, porque elas estão na mesma plantação. Ah, mas essa aqui é de outra plantação. Tudo bem, mas aqui já é um problema, que já tem 2 pontos que não são independentes. E outra, é só de uma planta também. Não adianta, você não consegue ter uma confiabilidade boa na estimativa da sua herbivoria nesse caso. Vamos pensar, então tá, vou pensar em outro jeito então. Eu vou pegar agora 3 folhas de uma árvore, já que você falou que uma é pouco. 3 da outra e 3 de outra plantação. Só que aí aqui, as 3 estão aqui, e aí cada ponto você chama
é de uma folha. Vejam, inclusive, que elas estão na mesma proporção de floresta, porque elas foram tiradas da mesma plantação. Olha lá, 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De novo, pessoal, errado. Mesma coisa. Elas não são independentes. Agora você tem dois problemas, porque além delas serem da mesma plantação, olha, esses três são da mesma plantação, esses três são da mesma árvore. Então, isso é o que a gente chama de pseudo-réplica, uma réplica falsa, né? No gráfico, na análise, parece que é uma réplica de verdade, porque você tem pontos separados. Mas, na verdade, biologicamente, são pontos que são dependentes entre si. Nesse caso, porque, de novo, são da mesma árvore e da mesma plantação. Então, você não tem unidades independentes ainda. Tá? Então, só formalizando o conceito, né, a unidade amostral é a unidade independente a qual os tratamentos são aplicados. Se você tem uma medida de herbivoria da proporção de mato de 50%, sei lá, uma outra, ela tem que ser independente dessa plantação. Tá? Esse exemplo que eu mostrei para vocês. Beleza? Olha lá, vocês veem aqui, agora vamos pensar nesse caso, né? Você tem pontos, de novo, proporção de floresta no entorno, herbivoria, e vejam que no eixo X você tem diferentes proporções de floresta. É isso que a gente quer. Cada plantação tem que estar submetida a diferentes proporções de floresta no entorno. Se você pegasse as três folhas da mesma árvore, da mesma plantação, já é um indicativo de pseudo-réplica, porque todas elas teriam a mesma proporção de floresta, porque elas vieram da mesma plantação. Já nesse caso, não. Essa plantação aqui tem só 0,2 de floresta. Já essa plantação aqui, de baixo tem 0,9. Essa aqui tem 0,2, essa de baixo tem 0,9. Então, pessoal, nesse caso, você pegando aqui da plantação 2, você tem 3 folhas diferentes, 3 folhas aqui. Vejam que, de novo, você tem 0,2 nas 3, e nesse caso, os pontinhos também estão pseudo-réplica. Só para chamar a atenção que os 3 estão com 0,2 de floresta, porque eles vieram da mesma plantação 2. Os 3, na verdade, aqui é para ser como se fosse de outra plantação, né? Mas só para vocês entenderem a lógica. 3 aqui, nesse caso, 0,9 é como se essa fosse de outra plantação, tá? Tá errado aqui, mas só para vocês entenderem que as 3 aqui, assim como no gráfico anterior, são unidades que não estão independentes. Isso é um problema, beleza? Como eu disse, a gente chama isso de pseudo-réplica. Parece que são pontos verdadeiros, quem não sabe vai achar que são, mas cabe a você, como cientista, saber que não pode fazer isso. Cada árvore, cada plantação, portanto, tem que ter um ponto só para não ser pseudo-réplica. Beleza? Bom, como que a gente faz, então? Eu falei o que a gente não deve fazer. Qual que é o jeito correto? Vamos pensar aqui. Você pega uma árvore da plantação 2. Pega 3 folhas, o ideal é até pegar mais, tá? A gente pegou 50 no nosso trabalho de verdade. Mas só como exemplo aqui, você não pegou só uma, pegou 3 folhas. Olha só, aí você pode fazer a média dessa planta aqui. Então, agora você tem a média da planta 1 dessa plantação. Beleza, aí você vai lá em outra planta da mesma plantação, pega 3 folhas, mesma coisa, faz a média. Beleza? Só que lembra que a unidade amostral independente seria uma observação, um ponto no gráfico de uma plantação. Então, como é que a gente faz? Pega a média dessas duas. Aí sim você tem a média da plantação 2 e ela vai dar um ponto no gráfico. Tá certo? Então, cada plantação, para esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, dependendo da pergunta, isso pode variar, mas cada plantação, nesse caso, que é uma unidade amostral minha, eu tenho um ponto no gráfico. E para essa plantação toda estar bem representada, eu tenho 3, idealmente 50 folhas de uma árvore, tiro a média, igual tem aqui, média da planta 1, média da planta 2. Pega um ponto e põe no gráfico. Só para vocês terem ideia, no nosso projeto, a gente pegou 10 árvores de cada plantação e 50 folhas de cada árvore. Então, 500 folhas a gente tem um ponto no gráfico. Eu não poderia ter 500 pontos, porque, caso contrário, seria pseudo-réplica. E a mesma coisa para as outras plantações, né? Você vai pegar aqui, mesmo procedimento, e aí outro ponto vai ser outra plantação. Tá certo? Então, vejam que aqui a gente tem cada ponto sendo uma plantação, e são as unidades amostrais do seu trabalho. Ok?
Eu vou deixar aqui de recomendação, então, para leitura, para caso quem queira aprofundar e entender um pouco mais. A gente tem esse livro que está no TVANet, Princípios de Estatística em Ecologia, o assunto dessa aula é capítulos 6 e 7. Espero que vocês tenham aprendido, pessoal. Obrigado pela atenção. Um abraço.